Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas 24:32. Depois da morte de Cristo, 2 discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús conversavam sobre os acontecimentos dramáticos da crucifixão. O próprio Cristo se aproximou, não sendo reconhecido pelos aflitos viajantes. Sua fé havia morrido com o seu Senhor e seus olhos, cegados pela incredulidade, não reconheceram o Salvador ressuscitado. Jesus, caminhando ao lado deles, desejava se revelar, mas se dirigiu a eles, companheiro de viagem, dizendo: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Lucas 24:17. Espantados, perguntaram-lhe se era peregrino em Jerusalém, e não tinha ouvido que um profeta poderoso em obras e palavras havia sido crucificado. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, eles disseram em Lucas 24:21. Os nércios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus respondeu: não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24:26 e 27. Os discípulos haviam perdido de vista as preciosas promessas relacionadas às profecias da morte de Cristo, mas quando essas lhes foram trazidas à lembrança, sua fé foi reavivada, e depois que Cristo se revelou, eles exclamavam: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Lucas 24:32. Se examinássemos as Escrituras, nosso coração arderia dentro de nós à medida que as verdades nelas reveladas fossem abertas à nossa compreensão. Nossas esperanças seriam reavivadas ao reivindicarmos as preciosas promessas espalhadas como pérolas nos escritos sagrados. Ao estudarmos as histórias dos patriarcas e profetas, homens que amavam e temiam a Deus, que andavam com Ele, nossa vida se ilumina com o mesmo espírito que os animava. Você sabe dizer qual é a causa da escassez da devoção existente na igreja? A resposta é: permitimos que nossa mente se afaste da palavra. A palavra de Deus vivente não é apenas escrita, é também falada. A Bíblia é a voz de Deus nos falando, tão certo como se pudéssemos ouvir literalmente. Se compreendêssemos isso com tanta reverência e santo temor, abriríamos a palavra de Deus e com quanta sinceridade pesquisaríamos seus preceitos.